Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma homilia dominical. É um prazer ter você aqui conosco. Antes de nós fazermos nossa reflexão, gostaria de pedir a você que desse o seu joinha, fizesse o seu comentário e também compartilhasse os nossos vídeos com outras pessoas, para que cresça sempre mais o conhecimento de nossa doutrina e da sagrada liturgia da Igreja e da Palavra de Deus. Amados e amadas, nesse domingo nós estamos celebrando o batismo do Senhor. E assim somos introduzidos no tempo comum outra vez para vivermos a experiência do seguimento diário com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 7 ao 11. Assim nos diz a liturgia deste domingo. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: "Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo." Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito Santo como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: "Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos, queridos, nesse domingo, o domingo do batismo do Senhor. E com esta celebração, nós somos introduzidos no tempo comum, porque depois do batismo de Jesus, ele começa a sua vida pública, a exercer a sua missão de instauração do reino, de conversão dos corações, de devolvimento da vida em Deus aos homens e mulheres do seu tempo. O caminho pelo qual Jesus inicia o seu ministério público é através do batismo de João. Nós poderíamos fazer as seguintes perguntas: Jesus tinha realmente a necessidade de ser batizado? Ora, se o batismo de João é um batismo de conversão e um rito externo para expressar o arrependimento dos seus pecados, teria Jesus a real necessidade de deixar-se batizar por João? Pelo fato de ser um batismo de conversão, não. Jesus não precisava se converter absolutamente de nada, se arrepender dos seus pecados, menos ainda, porque, como diz o apóstolo São Paulo, ele foi homem em tudo, menos no pecado. Mas se o Senhor deixou-se batizar por João Batista, é porque era alguma coisa necessária a ser feita também pelos cristãos. Quando nós folheamos, por exemplo, o Evangelho de São João, nós encontraremos Jesus fazendo a seguinte informação: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Portanto, o batismo é necessário para a nossa salvação. Bom, a palavra batismo significa mergulho. Na verdade, é um verbo grego, mergulhar. Por isso, dizia o Evangelho, quando Jesus saiu das águas, levantou-se das águas. O batismo, portanto, era um rito de mergulho nessas águas sagradas do Rio Jordão. Para nós cristãos,
esse mergulho representa a nossa participação no mistério da morte de Cristo. Tal como ele, depois de passar pelo seu sacrifício, desceu à mansão dos mortos, no batismo nós também descemos com Cristo no mistério de sua morte e ressurgimos com ele. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, vai dizer: se vós ressuscitastes com Cristo, buscai então as coisas do alto e não as da terra. Através do batismo, nós participamos do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Morremos com Ele para o pecado e ressurgimos para uma vida nova. No sacramento do batismo, nas águas batismais, assim como sobre Jesus o Espírito desceu como pomba, não necessariamente em uma forma de pomba, mas assim como a ave desce com todo impulso sobre a terra, para dizer que o Espírito derramou-se profusamente sobre o Cristo, assim também sobre todos nós o Espírito do Filho é derramado. E assim como ouviu-se nos céus uma voz que dizia: Tu és o meu Filho muito amado, a graça principal do sacramento do batismo é esta: uma vez imersos em Cristo e no mistério de sua Páscoa, o Pai também nos acolhe como seus filhos adotivos. Nesta celebração, nós somos convidados a renovar aquelas promessas do batismo, feita por nossos pais e por nossos padrinhos, através das quais nós renunciamos ao demônio e todas suas obras, e com isso morremos com Cristo para o pecado e para a desgraça, e professamos a nossa fé. A pessoa batizada deve ser sempre uma pessoa ressuscitada. Alguém que busca constantemente não configurar-se a esse mundo passageiro e as suas desgraças, mas configurar-se ao Cristo. Através do batismo, nós nos unimos à pessoa de Jesus e nele nos tornamos filhos adotivos do Pai. Que esta celebração nos ajude também a redescobrir a graça da filiação adotiva e assumir uma vida que verdadeiramente expresse uma relação de filhos com Deus, o nosso Pai. Que Jesus e o seu Espírito renovem em nós a graça batismal. O Senhor nos abençoe, nos livre de todos os males e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.